iniciante, talvez, vou dizer assim, do que a professora que me antecedeu, a professora Vivian, não é isso? Sim. Sim, perdão. Diferente da sua primeira fala, a estética para mim é uma descoberta. A professora disse, a primeira fala dela foi uma pesquisa constante dela. Para mim é um início. Para falar a verdade, eu sou oriundo da arte marcial, ingressei na educação física por uma paixão, a arte marcial é uma paixão concomitante, mas a estética foi uma paixão que a professora Tereza, no doutorado na Universidade do Porto, foi a sacerdotisa que fez esse casamento, né? Eu me encantei pela estética do desporto e é a primeira vez que eu estou apresentando um trabalho num evento tão importante sem ser de arte marcial. Então a todos, por favor, o máximo de paciência. Okay? A professora Vivian foi bem mais específica, né? E eu vou ser um pouco mais, não sei se a palavra seria generalista, eu vou tentar falar da estética do desporto de uma maneira um pouco mais macro, talvez. E a nossa proposta aqui é falar sobre a busca pela estética do desporto nos documentos internacionais norteadores do desporto. Esse trabalho ele nasceu na disciplina de estética do desporto, do doutoramento da Universidade do Porto, e bem há pouco tempo atrás eu não me imaginaria fazendo doutorado numa universidade de tamanha grandeza, quiçá apresentando um trabalho em outra universidade co-irmã de tamanha grandeza como a USP. Então, espero que apreciem. Inicialmente eu falo da história humana e do desporto e pouco a pouco nós vamos convergindo, criando um link com a estética do desporto, né? O professor Tubino nos dá essa citação: a história do desporto é íntima da cultura humana, pois por meio dela se compreende épocas e povos, já que certo período histórico tem o seu esporte e a essência de cada povo nele se reflete. É interessante observar que através da história humana, o desporto se confunde com a história da humanidade, entenda desporto de uma maneira um pouco mais ampla do que a gente tem por hábito aqui no Brasil, né? Até porque, como foi cursado em Portugal, o conceito que o professor Bento utiliza de desporto é um conceito macro que aqui habitualmente a gente utiliza como educação física, né? Mas bebem da mesma fonte, acho que é bem fácil entender, né? E dessa forma, nós podemos entender aqui também que a história do desporto, não só se confundindo com a história da humanidade, também traz peculiaridades do pensamento humano de acordo com cada período. E aqui nós podemos observar, tanto num pensamento que a professora Kátia Rubio, daqui da casa, também explora, quanto o professor Maurício Murat, que é um dos principais sociólogos esportivos do Brasil, colocam metaforicamente, por meio do desporto, o ser humano busca expressar através dos tempos suas características inerentes, sejam elas físicas, cognitivas ou sociais, de prática lúdica, técnica, artística e moral. De uma certa forma, nós já podemos ver aí um reflexo da estética surgindo. Ok. O princípio axiológico, oriundo da filosofia e educação, nós temos aí princípios que o professor Manuel Patrício, que é uma referência quando falamos sobre o pensamento da axiologia, ele elenca aqui alguns desses valores, que seriam categorizações ou pilares desses valores: vitais, práticos, estéticos, grifo nosso, lógicos, estéticos religiosos, ético-religiosos e sagrados, né? Elencando então aqui a estética como foco da nossa disciplina, eu resolvi esmiuçar um pouco mais o pensamento sobre a estética. Estudando a estética, eu vi ali autores bem significantes, bem relevantes. Perniola já nos dá uma colocação sobre a estética, tendo aqui pilares da vida, da forma, do conhecimento e ação. Eu chamo aqui aos senhores a atenção em relação a isso. Observa que quando falamos de desporto, esses 4 pilares poderiam inclusive aqui talvez ser substituídos, né? Acho que se nós, ao invés de colocarmos aqui os 4 pilares da estética, se nós colocássemos aqui também pilares talvez filosóficos do desporto, talvez não poderiam aí se misturar. A meus olhos eu acho que sim. Ok. Seguindo o pensamento, a palavra estética é apenas como uma situação da estética em si, né? Vem do grego, denotando sensibilidade, podendo ainda expressar percepção ou sensação de afetividade humana. A estética busca seu nome no sentir, na emoção,
na experiência que aflora o prazer, o sensível. Então nós podemos ver aí a estética indo para uma profundidade da emoção humana, mas também para além da questão da beleza das formas, do zelo, do empenho, do esmero, do carinho, da paixão, da sensibilidade, da criatividade. Okay. E a estética nasce da tentativa de explicar o papel que as sensações e as emoções desempenham no pensamento humano. Essa é uma citação direta, não vejo nem como melhorar essa citação, então, na íntegra. Ok. Ainda seguindo o pensamento do professor Manuel Patrício, não é raro ser feita relações quase que imediatas da estética com a arte, uma vez que a estética, como vertente filosófica, trata do belo ou da beleza. Sim, inclusive dependendo do esporte, ou do desporto, como queira se chamar, é possível até mesmo, talvez, categorizar tanto como esporte ou como arte. Eu não tenho interesse em gerar conflitos dos conceitos. Eu tenho interesse em fazer com que eles se somem e que não se confrontem em alguns momentos. E eu acho que a estética está exatamente nesse meio de terreno pacífico entre ambos. Okay? Como alvo maior da estética, nós vemos regras da arte, lei do belo e o código do gosto. Hoje é uma ciência independente com um método próprio. Okay. E aí a gente começa a trazer para um pensamento ainda mais atual. A estética vem ganhando maior luz no cenário da pesquisa. Inicialmente, eu fiquei muito feliz em ver alguns autores colocando isso, mas ao mesmo tempo os mesmos autores também citavam que eles tinham uma preocupação que esse ganho de terreno ainda talvez não fosse um ganho de terreno deveras significativo, né? E que eles ainda buscavam um lugar ao sol, principalmente quando falamos de fora da filosofia, como por exemplo a estética do desporto, né? Da filosofia pura, eu quero dizer, né? E ela vai além da cosmética corporal. Isso é uma citação que a professora Teresa ela já faz em alguns trabalhos dela, que muita gente ainda confunde o pensamento da estética no dito popular por conta talvez dos centros de estética, da beleza da forma, da estética da pele, e por aí vai. E na verdade a estética é muito mais que isso, muito, muito mais que isso. Em alguns momentos talvez soe até como heresia. Ela está nos bons atos de humanidade e virtude. Selecionei essa foto que eu acho que tenta de uma maneira muito simplista, mas expressar um pouco dessa citação do professor Jorge Bento. Enfim. E o desporto é o fenômeno cultural contemporâneo mais popular no que se diz respeito ao prazer e à beleza, uma citação do professor Gumbrecht, professor bastante citado no meio da estética, principalmente na área dos fascínios, né? E aí, inicialmente, eu me deparei com esse problema quando eu comecei a estudar essa temática. Mesmo tendo uma indubitável importância no desporto, pelo menos para mim me parece indubitável, a estética não parece ter a devida atenção no meio da educação física. Eu preferi me centrar no meio da educação física, que é o principal campo de pesquisa e atuação do desporto, majoritariamente falando, né? Observa-se que ainda que a estética pouco aparece nos documentos norteadores do desporto de forma explícita e clara. Eu me preocupei em usar essa expressão, explícita e clara, porque às vezes, principalmente para quem está buscando novos conhecimentos, às vezes o conhecimento ele pode estar ali, mas ele não é elevado, não é exaltado, não é exalado de uma maneira explícita e nos foge, ok? Então, eu observo que os documentos norteadores do desporto colaboram bastante com essa transição entre desporto, educação física e vice-versa, colaborando nessa bilateralidade onde um ajuda a construir e reconstruir o outro, né? Então, o objetivo geral desse trabalho é identificar a presença da estética de uma maneira explícita e implícita. Essa implícita veio depois, e eu vou explicar isso já, nos documentos norteadores do desporto, de modo a mapear a importância que lhe é atribuída. Então, eu inicialmente, cumprindo a minha disciplina no doutorado de estética do desporto, comecei a fazer esse trabalho apenas sobre a busca da estética de uma maneira explícita. Então, é um trabalho de natureza qualitativa, onde nós analisamos 30 documentos.
eu inicialmente fiquei pensando, que documentos eu deveria buscar? E me veio à cabeça que eu não precisava começar do zero. Muitas coisas já estão razoavelmente feitas ou elencadas ou destacadas, e me veio à mente o Dicionário Tubino do Esporte, que na minha modesta opinião é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter. Ele ajuda a falar um pouco de tudo, quase, né? Até hoje não teve qualquer coisa que eu procurei lá que eu não tenha achado, mesmo que tenha sido uma breve colocação, né? E eu vi que o professor Tubino, o Fábio, filho dele, e o professor Garrido, já tinham feito uma seleção de 24 documentos. Modestamente, sem querer ser presunçoso, eu ainda selecionei mais 6 documentos que aos meus olhos eram documentos relevantes, que traziam colaborações para o universo do desporto como um todo. Ok? Já vou apresentá-los. Então, um total de 30 documentos norteadores do desporto. Fizemos a captação e análise dos dados com uma busca objetiva, subjetiva, e analisamos tudo que foi ali descrito. Eu peço perdão caso não seja possível para todos ler, mas foi o que eu consegui para colocar os 30 documentos em um slide só, né? Aqui em amarelo foram os documentos que o professor Tubino, o professor Fábio e o professor Garrido selecionaram, e em branco os documentos que eu quis acrescentar, incluindo a carta olímpica. Enfim. Ok. E aí, o nosso resultado, aqui como grifo nosso, de forma objetiva, eu observei que tinham apenas 4 citações, sendo em 3 documentos só, desses 30 documentos norteadores do desporto, onde eu encontrava a estética de uma maneira explícita. A palavra estética, ou esteticamente, ou estético, enfim. Então, dois documentos tinham uma citação e um documento tinham 2 citações. Nesses documentos, mais especificamente, Manifesto Mundial da Educação Física, do FIEP 2000, Manifesto Mundial do Esporte, e no documento, a função da educação física e do esporte na formação da juventude a partir do ponto de vista de uma educação permanente. Tem que puxar o fôlego para falar. Eu encontrei 2 citações. Eu apresentei isso à professora e ela falou: mas Rafael, você não pode fazer uma leitura, principalmente sobre um tema da filosofia, apenas com olhos objetivos. Você precisa ter um olhar mais subjetivo e buscar ali, através dessa análise de conteúdo. Ok, prontamente. Então, refiz a leitura de todos os documentos, agora buscando uma análise subjetiva. Então, como uma forma para demonstrar, apenas para facilitar, dos 30 documentos, apenas 3 documentos tinham, de maneira objetiva, a estética. Reanalisando esses dados, né, comprovou-se que a estética quase não aparece objetivamente nos documentos analisados, mesmo sendo discutida desde a Grécia clássica antiga, ou seja, a Grécia 5 séculos antes de Cristo, já se falava, mesmo que de uma maneira germinal, do espírito, da estética, muito embora não usassem esse termo, né? E posteriormente, através de Paul Gartner, né, a estética já foi nomeada, mas já tem um tempo razoável. E então a estética não está sendo usado esse termo, talvez falta do conhecimento popular da expressão. Bom, então vamos através de uma análise subjetiva, como a professora orientou. E aí o resultado foi totalmente diferente. Aos meus olhos, 25 dos documentos já tinham ali a estética de uma maneira bem mais fácil de analisar, quando observamos a criatividade, sensibilidade, beleza, superação, algumas expressões que nos carregam, que nos convidam a presenciar o espírito da estética. Ok? E aí, eu coloco aqui para vocês alguns dos pensamentos que eu vi nesses documentos, como desenvolvimento holístico do ser humano, permeando assim esferas motoras, perceptivas, cognitivas, sociais e morais, buscando prosperar e desenvolver-se, né, sem cessar. O aprofundamento na ética e na moral desportiva, não é somente na vitória que importa, práticas imersas no lúdico e no prazer, valores educativos no desporto, enfim. E aqui, como uma forma não só de exemplificar, talvez até mesmo de enaltecer e enunciar
a estética de uma maneira mais clara, quando expressada de uma maneira subjetiva, se é que eu posso assim dizer, eu trago aqui o primeiro princípio da Carta Olímpica. Eu não consegui achar uma frase que falasse da estética sem usar as expressões diretamente da estética tão bonita e tão bela, da estética do desporto, eu quero dizer, né? Quanto essa. Então, o olimpismo é uma filosofia de vida que exalta e combina de forma equilibrada as qualidades do corpo, da vontade, da mente. Aliando o desporto, a cultura e a educação, o olimpismo procura ser criador de um estilo de vida fundado no prazer do esforço, do valor educativo, do bom exemplo, na responsabilidade social e no respeito pelos princípios éticos fundamentais e universais. Exala a estética, não? Olha a diferença. Uma colocação pessoal pode ter sido falha da minha leitura e interpretação. Me surpreendeu a Convenção Internacional contra o Doping no Esporte. A mim não me pareceu ali, algumas colocações não me pareceram a estética tão clara. E eu esperava realmente que tivesse alguma coisa ali. Talvez falha minha? Não sei. Então, concluindo, e aí me perdoem, assim, uma colocação pessoal. Em São Paulo, no mês de maio, no mês que a gente se despediu dele, 24 anos depois, uma singela homenagem minha. Então, recomenda-se aqui mais estudos sobre a temática e espero ter colaborado com os senhores de uma maneira muito modesta, como eu falei, é meu primeiro trabalho sobre a temática. Então, a todos, muito obrigado.